Olá, nesse vídeo eu quero falar sobre complexidade, que é um dos pontos principais desse livro, é o que o autor trata bastante de como resolver a complexidade, mas antes de olhar como resolver, vamos entender o que é complexidade nesse cenário. Então, segundo o próprio autor, que eu acabei traduzindo aqui, complexidade é qualquer coisa relacionada à estrutura de um sistema de software que torne difícil entendê-lo e modificá-lo. Então, qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor que tentou, pessoa desenvolvedora que tentou alterar algum software, criar uma feature ou um bug, passou por isso, algum momento que se sentiu que as coisas estavam estranhas, estavam complexas. Então, a complexidade ela se manifesta em três formas diferentes, três maneiras diferentes no software, e aqui ordenados do menos para o mais complexo, mais grave, né? A primeira é a amplificação de mudança, que é o Change Amplification, que eu traduzi. Então, você precisa mudar uma coisa simples, mas para fazer isso você tem que mudar código em vários lugares. Às vezes você precisa mudar alguma coisa na interface, mas para fazer isso você precisa tocar na regra de negócio, na CSS, no use case, no teste. Então, qualquer pequena mudança requer uma mudança em vários lugares. Então, esse é um sinal de que o software está ficando complicado. Outro sintoma de complexidade é a carga cognitiva. É quando para você fazer qualquer tipo de alteração, você precisa carregar um monte de informação na tua cabeça, simplesmente para entender onde é que as coisas estão para conseguir concluir a tua tarefa. Tem uma tirinha bem antiga já do Coding Horror, que mostra lá um desenvolvedor codando e aí um monte de coisas na cabeça, um monte de desenhos e loops e coisas, e alguém chama ele para tomar um café e se desmancha tudo. Então, provavelmente você passou por isso ou vai passar. É aquele software que você começa a ler ele, você precisa usar o Ctrl+click ali do editor, do navegador, do editor, da IDE, para ir para outra classe, para voltar para a primeira, para ir para outra, para descer de camada. Então, é um sintoma, é um sinal de que teu software está complexo. E o outro, mais complicado ainda, que é os desconhecidos, o unknown knows, que você nem sabe por onde começar, você nem sabe os efeitos colaterais das mudanças que você vai ter. Então, qualquer mudança que você tenha no software começa a ficar complexo, porque se você não sabe se você mudar alguma coisa na entidade, vai quebrar a interface. Então, é aquele castelo de cartas que você muda um pedacinho e ele desmonta todo. Então, isso é um sintoma que o seu software está muito complexo mesmo. E beleza, como é que o meu software se torna complexo, se torna complicado? Ele não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que você faz que vai acontecer. São várias coisas, são várias más decisões ou decisões apressadas ou decisões não bem pensadas que foram feitas num período de tempo e aos poucos vai aumentando a complexidade do teu código. Ele dá aqui duas razões pelas quais os softwares começam a se tornar mais complexos. A primeira é dependências. Então, quando a dependência entre duas coisas ela não é óbvia, não é clara, não é desejável. Então, o ideal é que as dependências só existam quando são realmente necessárias. Então, quando você não está claro por que um código depende do outro, quais são as dependências, isso é um sintoma, um sinal de que as coisas estão começando a ficar complicadas. Então, cada vez que você adiciona uma dependência, você está aumentando a complexidade, aumentando a dificuldade de manter aquele código. Então, já peguei casos, até recentemente, alguns meses atrás, de um software que a gente precisava fazer algumas mudanças e aí foi entendendo onde um pedaço do código dependia do outro, que dependia do mesmo código, então tinha dependências cíclicas, tinha dependências que não eram mais necessárias. Então, para fazer uma mudança que a gente tinha que fazer, a gente acabou tendo que montar todo um mapa assim, para entender as dependências. E esse software eu lembro de estar lá 2 anos antes, e ele não era assim. Então, crescimento de software acontece das coisas, perdeu-se um pouco um controle, a gente conseguiu resolver, claro, mas dependências é uma forma de aumentar a complexidade. E a outra forma é a obscuridade. Quando as coisas não estão nítidas, não estão claras, não está óbvio por que as coisas são dessa forma. Aqui ele dá um exemplo. Não está claro em que ordem executar um conjunto de métodos para realizar uma operação. Digamos, você tem que fazer uma venda, mas para fazer essa venda você tem que olhar o estoque, tem que gerar nota fiscal, olhar frete, imposto de renda, e as coisas não estão nítidas, a ordem que elas têm que acontecer ou por que tem que acontecer dessa forma. Então,
é muito difícil para você manter o código assim, porque você precisa entender, aumenta aquela carga cognitiva que a gente falou agora há pouco. Então, são coisas que vão tornando aos poucos o teu software mais complexo e você tem que tomar cuidado conforme vai aumentando as dependências e conforme o software vai crescendo, você toma cuidado deixando nítido, deixando claro como as coisas estão sendo estruturadas, estão crescendo. Beleza? Nesse vídeo dei mais um resumo de o que é a complexidade e o próximo vídeo a gente vai ver como melhorar esse cenário. Algumas dicas, o autor dá várias dicas, eu vou focar em algumas que eu achei mais interessantes. Como que a gente vai focar para resolver esse problema de complexidade.